Evangelho segundo Marcos, capítulo 10, vamos ler a partir do verso 46. Marcos 10, versículo 46. A palavra do Senhor diz o seguinte: E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, e ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora. Só até aí, curve sua cabeça, feche seus olhos. Vamos orar nesse momento. Senhor, eis aqui diante de ti os fracos, doentes, os pequeninos, aqueles que a tua palavra se refere a eles como os vis, os desprezíveis e os que não são. Mas sobretudo eles são os seus filhos, meu Deus. O Senhor derramou o seu sangue na cruz do Calvário para resgatá-los da condição da escravidão de pecado, para que eles se tornassem parte da família do Senhor. E hoje eles estão aqui mais uma vez para celebrar o teu santo nome, honrar o teu santo nome nessa terra. Que o Senhor mais uma vez tenha misericórdia desses pequeninos. Ouça o clamor de cada um deles. Traga fé e esperança aos seus corações em meio a um mundo que está se desfazendo diante dos nossos olhos, onde o pecado abunda, onde o amor se esfria, onde as pessoas se voltam cada vez mais para longe do Senhor, se afastam cada vez mais longe do Senhor. Nós esperamos nessa noite por mais uma vez, pela demonstração do seu amor e da sua misericórdia sobre nós. Como pequeninos e fracos, a única coisa e a única esperança que nós temos é que o Deus Todo-Poderoso, que é o nosso Pai, responda o nosso clamor e atenta para a nossa oração. Que mais uma vez tenhamos fé diante de Ti, que o Teu Espírito traga fé por meio dessa palavra aos nossos corações, ensinando a nós a importância de orar, ensinando a nós que no tempo devido o Senhor responde às orações dos seus pequeninos. É o que nós te pedimos nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Se eu fosse dar aliás, o título dessa mensagem é Deus ouve o clamor dos pequeninos. Essa passagem por si só, ela já fala por si só. Precisa de muita explicação dela, porque o significado que ela quer trazer está diante dos nossos olhos. Não é necessário uma exegese avançada ou uma teologia muito bem elaborada para extrair a lição que essa passagem quer nos demonstrar. De forma muito clara, a passagem aqui quer demonstrar que Deus ouve a oração dos pequeninos, dos desprezados, que não representam nada, que não têm qualquer poder ou proeminência para resolver os grandes problemas que envolvem as suas vidas. Essa passagem também apresenta para nós a importância de clamar pela ajuda de Jesus. Porque muitas vezes no decorrer da nossa vida cristã, nós nos consideramos pequenos e desprezíveis. E muitas vezes nessa trajetória, ao nos depararmos com os nossos pecados, ver a nossa pequenez, ver como nós somos fracos e débeis, nós chegamos a pensar muitas vezes que Deus não está mais ouvindo as nossas orações. E muitos outros pensam que, mesmo que Deus os ouça, eles não serão atendidos. Com essa passagem, Jesus quer nos ensinar que Deus está atento ao clamor e à oração de cada um dos seus filhos, que são fracos e incapazes, e no devido tempo, Ele vai atender a oração de cada um deles. A primeira pergunta que fica para nós aqui é: quem são esses pequeninos e esses desprezados? Quem são esses que são fracos e débeis? O verso 46 vai nos trazer a resposta de quem são esses pequeninos.
No verso 46, está escrito: e foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. O contexto aqui é o seguinte, a história aqui relata o seguinte: Jesus estava indo para Jerusalém. Nessa trajetória, havia uma das cidades que ficavam mais próximas de Jerusalém, que era a cidade de Jericó. Ela ficava mais ou menos a 25 quilômetros a noroeste de Jerusalém. Era praticamente uma das últimas cidades antes de chegar em Jerusalém. Nós sabemos muito bem o que Jesus iria fazer em Jerusalém. E ele estava nesse caminho. E no meio desse caminho, nessa viagem que ele está trilhando, ele está ali, Jesus, com ele estão seus 12 discípulos, e junto com os 12 discípulos se encontra uma grande multidão. Você já sabe, se você estudar os evangelhos, Mateus, o próprio Marcos, Lucas e João, você vai perceber que quando a Bíblia fala em multidão, ela não fala de uma pequena quantidade de pessoa. Multidão nos evangelhos, muitas vezes, você vai ver exemplos onde a Bíblia fala de 5.000 homens, que isso daria mais ou menos umas 10.000 pessoas, porque a Bíblia se refere a homens, fora as mulheres e crianças. Você tem exemplos também de 4, isso está em João 6,10. Você tem exemplos também de 4.000 homens, em Mateus 15:38. Mas aqui nós temos um detalhe ainda sobre em relação a essa multidão. A Bíblia não fala aqui de uma multidão qualquer. Ela não usa somente o texto aqui é muito detalhado, e nos seus detalhes ele mostra que era não somente multidão, ele usa um adjetivo para caracterizar essa multidão. E ele fala que essa era uma numerosa multidão. Então, além de nós já conhecermos mais ou menos quantas pessoas compunham as multidões que seguiam a Jesus, esse texto ainda acrescenta esse detalhe, que essa multidão que estava nesse caminho e passando aqui por Jericó, era uma grande multidão. Uma grande multidão implica em muitas necessidades. As pessoas seguiam Jesus por inúmeras razões. Você tinha pessoas porque Jesus, em determinadas circunstâncias, representava status segui-lo. Porque as pessoas que seguiam Jesus ganhavam presentes. Alguns já tinham contemplado a grande multiplicação dos pães e dos peixes, e foram alimentados e receberam ali, viram com seus próprios olhos um milagre grandioso. Mas a grande maioria, inclusive, seguia Jesus pelos milagres em suas próprias vidas. Tinham pessoas cegas, tinham pessoas mudas, surdas, tinham paralíticos, tinham pessoas que tinham filhos doentes, tinham pessoas com inúmeras necessidades. Então você vê uma multidão como essa, como a nossa. Aqui nós temos hoje mais ou menos aí umas 400 pessoas aqui dentro. Pega essas 400 pessoas. Nós estamos falando de uma multidão aqui, certamente que passa de 3, 4 mil pessoas. Se eu pegar esse bloco aqui de 400 pessoas e eu fizer e perguntar para elas, cada uma das suas, qual que é a sua necessidade hoje, certamente cada um de vocês vai apresentar uma necessidade específica. Que você vai falar, olha, eu estou buscando esta circunstância diante de Deus. Eu estou buscando que Deus ouça que Ele me atenda a esse clamor que eu tenho feito a Ele. E cada um de vocês falará de algo que vocês precisam de um milagre. Um milagre, eu preciso que o meu filho seja alcançado. Eu preciso de uma restauração no meu casamento. Eu preciso da conversão da minha esposa. Conversão do meu marido. Eu preciso de ser curado. Eu estou com uma doença muito delicada e ela não tem cura. Os médicos já me falaram que eu tenho que conviver com essa doença, mas eu gostaria que Deus me curasse. Alguns de vocês estão no meio dessa multidão e estão pedindo para Jesus uma casa, que não aguentam mais pagar o aluguel. Ou estão pedindo um carro para poder proporcionar um ambiente melhor ou um transporte melhor para a sua família. Isso não tem nenhum problema, apesar da teologia da prosperidade ter deturpado essas coisas, mas isso não tem problema. Isso também é uma grande necessidade. Você está pedindo um emprego melhor, um salário melhor. Mas enfim, uma multidão implica em muitas circunstâncias para Jesus prestar atenção. Num bloco como esse, Jesus sabe na necessidade específica, como Deus e onisciente, um dos seus atributos é que Ele conhece todas as coisas. Isso significa que Ele conhece do que está na última pessoa lá desse corredor, como da primeira aqui,
como da última de lá, como da primeira daqui. Ele conhece exatamente a necessidade específica de cada um de vocês. E da mesma maneira ele conhecia nessa multidão. Sabemos que Jesus ele tinha duas naturezas existindo dentro dele. Ele ao mesmo tempo era 100% homem e ao mesmo tempo ele era 100% Deus. E como Deus, ele tinha conhecimento dessas questões. Mas no meio dessa multidão, preste bastante atenção agora, Jesus, os 12 discípulos, a cúpula íntima de Jesus, está em volta de Jesus também. Eles eram os que ficavam até mais próximos de Jesus para auxiliá-lo, para garantir a segurança de Jesus. Muitas vezes não deixavam as pessoas esmagar Jesus, porque era uma multidão grande em volta dele. Então Jesus, os 12 discípulos, uma grande multidão. E a Bíblia fala de uma pessoa no meio desse contexto tribuloso, com muita gente. Ela fala de um cego. Juntamente com os discípulos, numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo. Esse cego, o cego naquela época era uma pessoa ainda mais incapaz e desprezível do que nos nossos dias. Naquela época não havia braille, naquela época não havia acessibilidade, o cego era considerado a escória da sociedade. Então o cego aqui implica numa pessoa com uma extrema debilidade para se achegar até Jesus, muito limitado. Uma pessoa gravemente incapacitada que não podia, inclusive na época, realizar as suas tarefas cotidianas tradicionais para obter seu sustento. O cego não conseguia trabalhar naquela época. Naquela época não havia um incentivo fiscal para que as empresas contratassem pessoas com deficiência e tiveram um abatimento no seu imposto. Não existia essas coisas. O cego era um estorvo para a sociedade. Era uma pessoa que ia passar fome. Ela não tinha como trabalhar. A casa do cego não tinha suas adaptações como existe no dia de hoje, onde há uma condição pelo menos mínima para essas pessoas conseguirem obter seu sustento. Mas a Bíblia não fala somente que era um cego. Fala que ele era um mendigo também. E aqui o grego significa esse mendigo pedir esmola. Ou seja, era um cego que ficava na beira das estradas pedindo esmola. Ele precisava da generosidade de outras pessoas para ser sustentado. E a Bíblia fala do nome desse cego. Ele fala Bartimeu. Bartimeu aqui é um nome aramaico, no qual a palavra bar, o início, o prefixo, se eu dividir essa palavra Bartimeu, a palavra bar significa filho. Sendo assim, o próprio nome do Bartimeu significava filho de Timeu, como está escrito, Bartimeu, você vê no texto, cego mendigo, filho de Timeu. Mas o próprio nome dele já significava isso, filho de Timeu. Timeu era o pai dele. Mas esse nome não tem um significado grandioso. Quando você vai para os profetas da Escritura do Antigo Testamento, um nome de repente significa Deus salva, Deus elegeu, e por aí vai. São grandes nomes, com significados grandiosos. Mas esse cego em específico, ele não tinha nem nome. O nome dele significava filho de Timeu, só isso. Significa que ele não vinha de uma grande família, ele não tinha uma descendência grandiosa, ele era um qualquer na sociedade. E a Bíblia aqui quer dar ênfase nesse homem. Agora, como eu disse, visualiza de novo esse contexto. Jesus, multidão, discípulos, grande multidão, discípulos e um cego. Quem que é esse pequenino nesse contexto? Alguém será que vai prestar atenção nesse ser desprezível que está a multidão passando ali? Pega uma avenida como essa que nós temos aqui embaixo da igreja, aqui na parte de baixo. Imagina uma multidão de 1.000, 2.000 pessoas, Jesus à frente, os discípulos, a cúpula íntima em volta dele e uma multidão de pessoas pela rua. Então todos espremendo Jesus provavelmente no centro dessa multidão, andando no meio ali da rua, e na beira da rua, lá na calçada, jogado, tinha esse cego, pedindo esmola, às vezes com um saquinho ali, pedindo para as pessoas terem compaixão dele, daquilo que ele estava. Assentado, a Bíblia fala que ele estava assentado à beira do caminho. Um ser humano, então, sem muita importância para a sociedade, desprezado, considerado um estorvo, um embaraço, aquilo que significa que causa aborrecimento. Ele não tinha qualquer tipo de esperança em simples palavras, um marginalizado, excluído. Como um homem como esse pode chamar a atenção de alguém? E aí eu passo para a sua condição. A Bíblia fala aqui então e mostra praticamente um pequenino. Ele é incapaz. Bartimeu não é de uma linhagem real.
Bartimeu não faz parte da cúpula íntima de Jesus, dos apóstolos. Ele não é um apóstolo. Ele não convive com Jesus diariamente. Bartimeu não vem aqui de uma família honrada nesta sociedade ou nessa cidade de Jericó. Bartimeu é praticamente um ninguém, cujo nome significa filho do seu pai, assentado à beira do caminho. É esse Bartimeu. E nessa questão você pensa, às vezes, de você mesmo. Quem é você nesse mundo? A maioria de nós aqui, nós somos iguais a Bartimeu. A maioria de nós aqui não vem de uma linhagem real. Alguns de vocês até tiveram sucesso na sua vida profissional, têm uma condição econômica melhor, mas quem nós somos diante de Deus? Quem é você diante de Deus? O que você representa diante de Deus? Deus vê você como um super santo, um profeta nessa terra, um homem e uma mulher extremamente usado por Ele. Como que você se vê no meio dessas circunstâncias? Quando você muitas vezes entra nessa igreja, senta nesse banco e você muitas vezes pensa em todos os seus pecados e quantas vezes você falhou na semana e às vezes senta aí e pensa assim, eu duvido que Deus vai ouvir minha oração hoje. Eu duvido que Ele vai ouvir meu louvor. E às vezes até no louvor você fica tímido. Você não consegue nem exaltar sua voz. Não consegue muitas vezes nem erguer os seus olhos para os céus, no sentido de pedir ajuda para o Senhor, porque você entra com vergonha. Às vezes você entra com vergonha por conta dessa condição. Ou às vezes, mulher, você entra com vergonha porque o seu casamento não é como você gostaria. Você entra na igreja sozinha. Você gostaria e desejaria muito que o seu marido estivesse do seu lado. Faz anos que você tem orado, mas ele não vem. E parece que a cada dia, inclusive, ele piora. Ou às vezes é você, marido, que está casado e já faz anos que ora para uma esposa e sente vergonha por entrar na igreja muitas vezes sozinho, sem ela ao seu lado, sem uma pessoa que comunga a mesma fé que você e que caminha junto com você. Ou às vezes é o pai e a mãe, estão com o seu coração rasgado, porque não vem o seu filho. E você se encontra nessa condição às vezes, envergonhado pela vida, envergonhado pelas circunstâncias, envergonhado às vezes pelo seu grau de instrução, porque alguns têm uma instrução mais elevada, academicamente falando, outros têm uma baixa instrução, alguns com uma condição social mais alta, outro mais baixa. E cada um, às vezes, no meio dessas circunstâncias, se vê como um pequeno, como alguém que Deus não vai ouvir, como alguém que Deus não vai, de fato, atender à oração. Será que numa condição como essa você pode chamar a atenção de alguém, sem nada para oferecer, se considerando sujo, não se erguer, muitas vezes não se enxerga como um homem ou uma mulher espiritual, e muitas vezes vem na igreja se arrastando. Às vezes também, dentro desse contexto, os pastores, a igreja, a família, a sociedade, ou os diáconos, também não atentaram para você. Você vai e vem no meio dessa circunstância, ninguém nota você. Mas e quanto a Deus, no meio de tudo isso? Será que Deus às vezes vê você como a sociedade te vê? Será que Deus, quando Ele olha aqui para esse bloco, Ele vê você aí e não está nem aí para o seu clamor e para a sua oração? Essa passagem hoje é para você. Essa passagem hoje é para mim. Porque às vezes você acha que eu estou aqui pregando e não me considero dentro do texto. Não, nesse texto aqui, meu irmão, eu sou igual o cego Bartimeu. Fraco, débil, incapaz. Toda vez que eu subo nesse púlpito aqui, eu não acho que eu tenho condição de apresentar alguma coisa para alguém. É assim. Não existem super-heróis diante de Deus, meus irmãos. Nós somos todos fracos, doentes, incapazes. Sobre o nosso coração e a nossa mente, muitas vezes passa a dúvida de que será que Deus está ouvindo o que eu estou falando aqui para Ele? Será que Ele vai ouvir uma pessoa como eu? Você se considera sujo? Eu também me considero sujo. Você peca? Eu peco também. Você erra às vezes com o seu filho? Eu erro também. Você fica nervoso às vezes? Também fico. Todos nós aqui estamos no mesmo barco. O único perfeito na terra é Jesus. Todos nós aqui somos como esse cego. O que nós temos para apresentar diante de Deus? Nada. Sabe o que eu mais ofereço diante de Deus? Uma vida de pecado. É isso.
é o que você oferece também. É assim que nós chegamos diante de Deus. No verso 47, nós aprenderemos sobre o clamor dos pequeninos. Verso 47 diz: e ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar de Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. O cego então, voltando para a história do cego então assentado à beira do caminho, multidão, Jesus, os discípulos, tudo lá. E esse cego ouve de alguém passando perto dele, que era Jesus, que estava no meio daquela multidão. E a Bíblia diz que ele se põe a clamar. No original aqui significa gritar. O cego então começou a ficar desesperado, então o cego começa a gritar, é um clamor veemente. Ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, desesperado, porque Jesus estava passando. Ele entendeu que a chance da vida dele estava diante dele. Às vezes esse clamor não é um grito, você às vezes não grita. Às vezes você não fecha o seu quarto de oração e você não dá gritos ali, ou no culto você dá gritos. Às vezes o clamor aqui, que significa gritar, significa um clamor de uma oração sincera, de um coração quebrantado e contrito, de uma pessoa que está como Ana. O clamor de Ana era tão alto como o de Bartimeu, só que Ana clamava pelo coração. O coração dela estava pulsando e ela estava contrita e quebrantada, e ela sabia que a única pessoa que poderia mudar a esterilidade dela para uma fertilidade, poder dar a ela a condição de ter filhos, era o Deus que ela estava orando. Mas ela não aguentava mais aquela condição. Então ela vai naquele templo, como nós lemos aqui, ela começa a chorar e clamar, e o sacerdote olha para ela, e ele não ouve o que ela está orando. Ele só vê os lábios dela mexendo. Às vezes o seu clamor não é igual ao de Bartimeu, mas era aquela pessoa que fecha a porta do quarto e derrama lágrimas diante do Senhor, pela circunstância que você está vivendo. A Bíblia diz: não se engane, meu irmão, não é a oração alta que faz diferença. Salmo 51, capítulo 51, verso 17, diz que os sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado e o coração compungido e contrito. Não o desprezará, ó Deus. É aquele que se achega diante de Deus com o coração quebrado, que não tem outra condição e que sabe que só Deus pode resolver aquela circunstância. O cego então continua dizendo: Jesus, filho de Davi. Filho de Davi era o título de Jesus messiânico, porque a Bíblia diz que o Messias seria da descendência de Davi. Então, provavelmente esse cego ele tinha conhecimento da lei, porque essa profecia está em 2 Samuel 7, dos versos 11 ao 14. Filho de Davi e Messias, inclusive, eles se tornam sinônimos nos evangelhos. Vai ver isso em Marcos 11 e Marcos 12 também. Os cegos naquela época não eram versados na lei, não tinha o braille, onde o cego punha a mão e ele via aqueles pontos e conseguia ler. Não existia isso naquela época. Provavelmente Bartimeu era um homem que havia ouvido a respeito de Jesus pelos seus ouvidos. Ele havia ouvido a proclamação da lei, alguém tinha lido a lei para ele e pelos seus ouvidos. Ou, não sabemos aqui, porque a Bíblia não fala se ele era cego de nascença, se aconteceu alguma coisa com ele, mas de uma coisa nós temos condição de perceber: Bartimeu sabia quem era Jesus. Você também, no meio do seu clamor, está às vezes com essas dúvidas, se Deus vai te ouvir ou não, no meio dessas condições, mas você sabe que Ele é o filho de Davi. Quando você dobra os seus joelhos, você sabe que o Deus que se apresenta nas Escrituras é aquele que está ali no quarto junto com você, ouvindo cada detalhe da sua oração. Bartimeu também sabia. Quando ele ouviu que era Jesus passando, ele tinha certeza que era o Messias de toda a terra que estava passando diante dele. E como Bartimeu conhecia a lei, ele sabia que o Messias era o Filho de Deus. E ele sabia que esse Messias tinha poder para solucionar a vida dele. Então Bartimeu começa a clamar: tem compaixão de mim, filho de Davi, tem compaixão de mim. Bartimeu não pediu por dinheiro, mas sim por misericórdia. Ter compaixão é como se Bartimeu chegasse: Jesus, tem compaixão desse pecador, que não tem nada para oferecer, que é um cego e é um incapaz. Você vê que Bartimeu não se achega diante de Jesus como um fariseu, pensando que Jesus tem o dever de dar alguma coisa para ele. Bartimeu não chega diante de Jesus considerando como um rei, ou como um santo que Jesus deveria ouvir. Bartimeu chega diante de Jesus como um pecador, não tem nada para oferecer.
E a primeira coisa que um pecador, quando se chega diante de Deus, que ele pede é: tem misericórdia. Porque você sabe o que significa misericórdia? É Deus deixar de atribuir, de dar a nós o que nós merecemos. O que nós merecemos? Juízo, inferno, condenação. Então, quando Bartimeu se achega diante de Jesus, quando ele grita Jesus, ele grita: tem compaixão de mim. Assim, meu irmão, é que nós devemos nos achegar diante de Deus. Primeira questão, aqui é o clamor do pequenino, mas o clamor do pequenino é muito rico, porque o clamor do pequenino, primeiro, ele se achega sabendo do poder que Deus tem para resolver as circunstâncias. E o segundo, o clamor do pequenino é aquele que se achega diante de Deus sabendo quem Ele é. Você quer ter a sua oração respondida? A Bíblia fala em Hebreus que é necessário que aquele que se achega diante de Deus deve crer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ou seja, todo aquele que se achega diante de Deus deve entender que Deus existe, que Ele tem poder para resolver aquela situação. Então toda vez que você chegar diante de Deus, por mais que você pense que Ele não está ouvindo, por mais que você pense que Ele talvez não vai responder a sua oração, a primeira lição que você deve aprender é: Ele tem poder para resolver. Ele é Deus. Ele se apresentou a você e o mais importante Ele já fez. Ele te tirou das trevas e te transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele já te tirou da escravidão do pecado e te deu a liberdade para andar em Cristo novamente. Isso é o mais importante, é o mais extraordinário. É muito mais do que transformar um casamento, é muito mais do que uma cura de uma doença física. Isso é a maior obra que Deus pode fazer na vida de uma pessoa. É arrancar o coração de pedra, colocar o coração de carne, na qual as leis dele estão escritas nesse coração. É o que nós chamamos de regeneração. O Espírito opera e transforma aquele coração e põe ele fazer com que aquele coração, aquela pessoa, nasça de novo. É a maior obra. Então toda vez que você se chegar diante de Deus, entenda como Bartimeu. É o filho de Davi. E a Bíblia diz em Mateus capítulo 6 que quando nós fechamos a nossa porta, Jesus ensinando sobre a oração fala: vai para o teu quarto, fecha a tua porta, dobra o teu joelho, fala ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que está em secreto vai fazer o quê? Te recompensará. O próprio Jesus ensinou que quando você entrar no teu quarto, quando você for fazer a oração, é para que você tivesse na sua mente que o Pai, que está ouvindo a tua oração em secreto, que muitas vezes nenhuma pessoa na terra está ouvindo, o teu Pai, que está ouvindo você em secreto, vai te recompensar. E o outro modelo de se achegar diante de Deus, nós temos vários modelos bíblicos dos fariseus se apresentando diante de Deus e Jesus condenando a maneira como os fariseus se achegam diante de Deus. Bartimeu não se achegou assim. Ele se achegou como um pequenino mesmo. Quando você às vezes se achega diante de Deus achando-se muito pecador, pois bem, esse é um modelo bíblico. É se achar muito pecador mesmo, porque você é muito pecador. É você se chegar diante de Deus não como um rei. Não, você se achega diante de Deus como um filho fraco, débil, que precisa da ajuda dele para respirar. Nos primeiros salmos da Bíblia, Davi fala: eu me deito, durmo e acordo, porque o Senhor me sustenta. É dele que vem nosso sustento. Bartimeu então se achega diante dele dessa maneira. Ele pede por misericórdia, ele clama por misericórdia, porque, como eu disse, ele tinha consciência de quem ele era. Verso 48 mostra a indiferença em relação aos pequeninos. Olha o que aconteceu no verso 48. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. A multidão então despreza Bartimeu. A multidão fazia de tudo para que ele calasse a sua boca. A multidão não queria que Jesus fosse importunado por um maldito cego mendigo. Um desprezado, uma escória da sociedade não pode impedir o Messias na sua trajetória. E às vezes você está da mesma maneira. Deus vai atender uma pessoa como eu? E Satanás, ele planta isso, lança essas setas na mente, do coração dos cristãos. E eles muitas vezes se achegam diante de Deus com incredulidade. Deus vai ouvir uma pessoa como eu, que acabou de ter um ato de ira com uma pessoa? Deus vai ouvir uma pessoa como eu, que muitas vezes passam impurezas na mente, que tem todas essas debilidades, essas coisas, que está lutando com orgulho, luxúria, vaidade no meu coração? Vai ouvir com uma pessoa como eu? Vai. É assim que os fariseus faziam com as pessoas. Eles impediam as pessoas que eram pecadores de se chegar diante de Jesus. Até os discípulos faziam isso.
E aqui, o que Bartimeu nos ensina é que ele não estava preocupado com o que a multidão falasse, com a repreensão da multidão, com todas as outras questões. A Bíblia diz que, mas ele cada vez gritava mais. O que é isso? Isso aqui ele está ensinando uma perseverança em meio aos problemas. E aqui, a ideia de cada vez ele gritava mais, é a mesma expressão grega que é usada na parábola do juiz Inico. É com grande importunação. Bartimeu, ele não parou ali, ele entendeu e ele, não, eu preciso continuar importunando Jesus. É você. Às vezes você está em anos lutando por um casamento e essa lição bíblica quer mostrar para você, continue importunando mais. Continue insistindo. Continue gritando diante do seu Senhor. Não se preocupe se às vezes outros dizem para você desistir. Quantas pessoas no mundo já falaram para você desistir desse casamento? Quantas pessoas já falaram que isso não tem mais solução para você? Quantas pessoas falaram para você que não adianta você ir na igreja, que essa circunstância não vai ser resolvida na sua vida? É a mesma coisa que a multidão estava fazendo com Bartimeu. Fica quieto, Bartimeu. O mestre não tem tempo para te ouvir, não. Ou é aquela voz de Satanás falando para você: você não tem condição de se chegar diante de Deus. Você é muito podre. Você é muito impuro. Você acha que Deus vai ouvir uma oração pobre igual a sua? A oração de Bartimeu, repare até nisso. A oração de Bartimeu, ela consistia praticamente aqui em 4, 5 palavras. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Só a oração de Bartimeu. Mas é uma oração sincera, é uma oração verdadeira, é uma oração de alguém que está quebrantado e sabe que não tem outra maneira de resolver a sua solução. É dessa maneira que nós devemos chegar diante de Deus. Esse é o modelo bíblico, é uma lição que está passada diante dos nossos olhos, mas é a maneira que nós devemos chegar diante dele. E a multidão ia, mas ele não esperava, ele continuava gritando, ele não podia deixar passar a chance que ele estava tendo, qual seja, o filho de Davi, o Deus encarnado, estava passando perto dele. Ele entendia que a única ajuda poderia vir de fato de Jesus. Tem um comentarista bíblico que diz que o reino dos céus não é para os bem-intencionados, mas para os desesperados. Desesperados com a condição de pecado que se encontram, desesperados pela condição de vida que eles se encontram. E ele vai e mais uma vez clama para Jesus, filho de Davi: tem misericórdia de mim, ou seja, atenta para a minha necessidade. Meus irmãos, não se esqueçam de quantos convites que nós temos de Deus na Escritura, e Ele chamando e convidando o seu povo: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Pedi e dar-se-vos-á, batei e abrir-se-vos-á, buscar e encontrareis, pois o que pede recebe, o que busca encontra, o que bate, abrir-se-lhe-á. Quantas e quantas passagens como essas? Mateus 11, 28 ao 30. Vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Me fala alguma passagem na Escritura onde Jesus fala para você não se chegar diante dele, onde Deus fala para você não buscar ele. Se você é filho de Deus, se você já entendeu o Evangelho, se você é um cristão, pelo contrário, se você passar pelos 66 livros da Escritura, eu tenho certeza que você nos 66 livros vai encontrar mais de uma vez Deus chamando o povo para buscá-lo. E Ele chama você para encontrá-lo, para ter as suas necessidades atendidas. Isso é bíblico. Verso 49. Deus está atento ao clamor dos pequeninos. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Parou Jesus. Olha que interessante. O clamor de um ser desprezado, de um pobre, que não tinha nada para oferecer, teve capacidade de parar o Deus encarnado, o Messias. Talvez, meu irmão, a maior lição de todo esse texto está nisso aqui. Às vezes você está aí pensando que Deus está desprezando a sua oração. O cego mendigo, uma multidão com milhares de necessidades, a cúpula mais íntima de Jesus, os 12 apóstolos que sentariam à volta de Jesus nos céus.
Os 12 apóstolos que seriam enviados para estabelecer as igrejas depois da morte de Jesus. E Deus, no meio de tudo aquilo ali, Ele para e atenta para o pobre, para o desprezado. Você está entendendo agora como a sua oração é importante diante de Deus? É a oração do pequenino. É a oração do que tem nada para oferecer diante de Jesus. Mas foi a oração que parou Jesus. A mesma oração é a Ana. A Ana que entrou, que subiu lá no templo para orar. O sacerdote está ali. O sacerdote, que era o representante de Deus na terra, está ali no templo. E Deus ouve a oração de uma pessoa que o sacerdote considerou que estava bêbada. Ele achou que ela estava orando de forma errada. Você está bêbada, mulher. Para de beber vinho. E ela estava com o seu coração quebrantado diante do Senhor. Meu irmão, a Escritura tem milhares de exemplos de pequeninos como esses, que se achegam diante de Deus, e Deus para atender eles. Não, jamais, jamais, jamais despreze a importância da oração. Jamais despreze a importância de você, quando você dobra o seu joelho, fecha a porta do teu quarto e ali se derrama a sua alma. Eu sei que às vezes Deus está demorando te atender, mas isso não significa que Ele está desprezando. A Bíblia diz que Deus atenta para o clamor do seu povo. São quantas e quantas passagens bíblicas que mostram o chamado de Deus para atender o teu povo. São quantas e quantas passagens bíblicas que mostram pessoas de diferentes condições e necessidades de Deus atendendo o seu clamor. Eu dei o exemplo de Ona, mas eu tenho o exemplo também do povo de Israel, 430 anos no Egito. O povo é um povo, não tem nada, eram escravos no Egito, que clamaram até que Deus derrubou o maior império naquela época, para libertar o teu povo. Por causa do clamor de quem? Dos pequeninos. Meus irmãos, Deus sempre ouviu e sempre vai permanecer ouvindo o clamor dos pequeninos. Jamais desista da sua vida de oração. Jamais pense que Deus está menosprezando cada palavra que você está proferindo diante dele. Jamais. O clamor de um cego, desprezado pela sociedade, fez Jesus parar. É impressionante que o Filho do Homem permita que os gritos de uma pessoa pobre, sem poder, parem em sua jornada. O Deus encarnado parou a sua jornada para ouvir e atender um pequenino cego. E lembra, Jesus estava indo para salvar a humanidade, Ele está indo para entregar a sua vida como sacrifício pelo seu povo. E no meio dessa jornada, que é a jornada mais importante de toda a face da terra, de todas as eras, essa é a jornada mais importante, porque Ele vai salvar o seu povo. É o cumprimento do plano da redenção. Ele para, porque um cego está clamando. Nós somos esses cegos. Se Ele parou por causa de Bartimeu, Ele para por causa de você também. Ele para quando você vai no seu quarto e fecha a porta, ou Ele para quando você está aí na igreja e fecha os seus olhos e ora. Ele para. Ele atenta para cada uma dessas orações. E Jesus então disse, chamai-o. Jesus manda chamar o cego, sem qualquer merecimento, unicamente por graça. O cego não produziu qualquer obra, ele simplesmente clamou. Jesus se mostra agora plenamente misericordioso. Jesus vira e fala, as pessoas, aliás, não é nem Jesus aqui, chamaram então o cego dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, Ele te chama, tem bom ânimo. Tem bom ânimo é uma expressão que acontece 7 vezes no Novo Testamento, e em todas elas saem da boca do próprio Jesus, e significa, está tudo bem agora. Mas aqui ela não sai da boca de Jesus, ela sai de pessoas. E essas pessoas, a ideia aqui é como se ele estivesse falando, se acalme. Ele está ouvindo o seu clamor. Ele está atento para a sua dor. E é a mesma coisa para você. Eu não preciso mais de Jesus ou um anjo aparecer para você. É só você ler a Bíblia e ver dele falando várias vezes que ele está atento ao seu clamor. De você ver várias vezes os inúmeros testemunhos que existem tanto nos 66 livros da Bíblia, quando você passar pela história da igreja, nesses mais de 2000 anos que nós temos de história, e você vai perceber quantos milhares e milhões de testemunhos que existem de cristãos que dobraram seus joelhos e Deus atendeu para os seus clamores. Pobres, fracos,
incapazes, nenhum de linhagem real, pessoas fracas como eu e como cada um de vocês, que tiveram seu clamor ouvido por Jesus. Eles disseram para ele: levanta-te e ele te chama, ou seja, coragem, vá até ele, levante-se, Deus atentou para o seu clamor, Bartimeu, o próprio Jesus encarnado está te chamando. Aí você fala: mas que palavra de coragem que Bartimeu recebeu, e você? E os convites que eu te falei? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor. E você? Onde vinde após mim, vós todos estáis cansados e sobrecarregados. E você, quando ele ensina que você deve ser como a viúva diante do juiz iníquo, clamando, 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 até o momento dela importunar o juiz julgar a causa dela. E você, que tem convites espalhados por toda a Escritura, o próprio Deus chamando você pela Escritura, para ir até Ele, para falar com Ele. Você não precisa do próprio Jesus encarnado vir, você tem o Jesus escrito diante de você todos os dias, chamando para você entrar na porta. Aliás, o próprio Jesus ensinou para os cristãos de todas as eras: entra no teu quarto, fecha a porta, fala ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que está em secreto vai te recompensar. Hebreus capítulo 4, verso 16, talvez seja um dos versos mais fantásticos sobre nós nos achegarmos diante de Deus. Olha o que ele diz. E esse Hebreus, ele fala de Jesus como nosso sumo sacerdote. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, com muita confiança, com ousadia, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. É um convite para os cristãos de todas as eras. Achega com confiança. Qual que é o teu problema hoje? O filho, a esposa, a empresa, o emprego, a casa, o carro, o que for. Está aqui. Chega com confiança. Sabe por que você tem que chegar com confiança? Ele está sentado no trono da graça. Você já sabe o que significa graça. Graça é favor imerecido. Ele está sentado no trono que representa que você pode receber dele um favor que nem eu e nenhum de vocês merece. Mas o texto diz que ele está pronto para te atender e dar o socorro na ocasião oportuna. Ou seja, no momento certo, ele vai responder a tua oração. Jamais se esqueça disso. Verso 50, Deus responde os pequeninos. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Depois de ouvir aquelas palavras do próprio Jesus, o Messias, o Deus encarnado, Bartimeu foi tomado de coragem e intrepidez, pois ele sabia quem era que estava falando com ele. Meus irmãos, vocês sabem quem é que está convidando vocês nas Escrituras para falar com ele? Para dobrar o seu joelho e falar lá com ele. O que é? Às vezes você vem aqui faz anos, não consegue se livrar do seu pecado. Você fala: não é possível, eu acho como alguns pensam, eu acho que eu não sou eleito coisa nenhuma. Eu acho que essa vida cristã não é para mim. Hoje ele está falando que a vida cristã é para você sim. Hoje ele está falando para você chegar diante dele como um cego, como imundo, como sujo. Hoje ele está chamando você para ir até ele. Mas não é só hoje não. Toda vez que você abrir a Escritura, você vai perceber vários convites dele, através de inúmeras histórias bíblicas, através dos relatos, tanto do Antigo e do Novo Testamento, falando para você: se achega diante de Deus, e ele se achegará a vós outros. Lançando de si a capa, um ato de um reflexo de fé. É como se o Bartimeu estivesse dizendo: eu não preciso mais dessa capa. Isso aqui, a capa representava a esmola e o desprezo. Ou seja, Bartimeu estava renunciando qualquer confiança nele mesmo. A capa representava aquela humilhação, representava aquela vida de esmola. Ele agora não depende mais da vida humana, não depende mais dos atos humanos. Agora ele lança essa capa porque ele tem confiança absoluta no Jesus que o está chamando. A capa era uma veste externa, usada como manto no clima de frio e para ele se cobrir à noite. Agora ele não precisaria mais dessa capa. O Deus de toda a terra estava chamando ele. E a mesma coisa você. A Bíblia diz então que ele levanta de um salto. Não havia tempo para outras coisas agora. Agora ele tinha um encontro com o mestre. Nada podia atrapalhar aquele momento. Ele está chamando. E aí? O que você tem feito? Porque o problema nosso às vezes não é muitas vezes
nem pensar na questão da oração, é que às vezes nós não vamos à oração. Ele está chamando nas escrituras aqui, como eu disse, quantas passagens bíblicas que você se lembra. Ele está chamando de todas essas formas possíveis. Através de uma pregação como essa, através de uma pregação que você ouve no YouTube, através de uma leitura bíblica, através de um livro. Ele te chama de todos os lados, de todas as maneiras. E o que você tem feito? Quanto tempo você tem reservado para fazer como Bartimeu? Bartimeu não podia perder a oportunidade, o mestre estava passando. Só que o mestre agora, ele já rasgou o véu do templo de alto a baixo. Ele deu livre acesso a cada um de vocês à presença dele. Não há nada mais que te impede de chegar no Santo dos Santos e ouvir a voz de Deus e ter comunhão com Deus. A chamada agora é: não perca nenhum dia que seja diante dele. Dobre os seus joelhos, fale com ele, esteja com ele. Às vezes você já foi impactado por tantas coisas na sua vida, você está esperando o quê? Às vezes a morte já chegou por pessoas que estão à volta de você. E você fez um compromisso, mas até hoje você não assumiu esse compromisso de verdade. Você está esperando o quê? O que você está esperando para assumir o compromisso com esse mestre? Bondoso, prazeroso, gracioso, que quer atender você. E a Bíblia diz que então, Jesus se vira para ele, a Bíblia diz, aliás, ele foi ter com Jesus, de imediato ele foi até Jesus. É necessário ir até ele agora. Não é amanhã, não é depois de amanhã. Às vezes você é aquela pessoa, como eu disse, que está aqui, não é um cristão. E tem retardado essa ida até Deus. Hoje o mestre te chama, corre! O mestre talvez não vai passar outro momento na sua vida. Às vezes a última chance para você é hoje. Tem muitas pessoas, às vezes, que vão se deparar com o mestre somente hoje. E a decisão é para agora. Nós não decidimos Jesus para um mês, para um ano, para daqui, depois que eu formar, depois que eu casar, ou qualquer outra coisa. A decisão por Jesus é hoje, é agora. A chance que o mestre está te dando é hoje. O convite dele para você é hoje. Para você se livrar de uma vez dos seus pecados. Você não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. Bartimeu não deixou outra chance passar. Ele gritou e ele foi correndo até Jesus. Mesmo cego, doente, sem força, cansado, afligido, sobrecarregado, ele foi com Jesus. E Jesus vira para ele e pergunta: o que queres que eu te faça? Jesus demonstra aqui o seu absoluto poder. O que você quer que eu te faça? Jesus já sabia, obviamente, o que Bartimeu queria. Mas Jesus não quer somente curar esse homem. Ele quer ter comunhão com esse homem. Ele quer falar com esse homem. Ele quer ouvir esse homem. E hoje ele pergunta para você: o que você quer que eu te faça? O que te aflige? Qual que é o seu maior problema? Você está, não é diante de mim, você está diante do Deus de toda a terra. Toda vez que você fecha a porta ou dobra o joelho e vai falar com ele, o véu do templo foi rasgado de alto a baixo. Não tem mais nada que te impede de chegar diante de Deus. Jesus é o mediador entre Deus e os homens. Está livre. Todos os dias, quando você dobrar os joelhos, lembra dessa pergunta: o que queres que eu te faça? O que você precisa dele? Ele está disposto a te atender. E Bartimeu chega e diz: mestre, seguia meu guia, instrutor, meu caminho. A palavra grega aqui é Rabone. E é um termo usado para designar uma pessoa que ocupa uma posição elevada. É como se Bartimeu chegasse diante de Jesus sabendo o seguinte: eu sou um pecador e eu estou numa posição de aprender, de fraco, de débil. O Senhor é o mestre. O Senhor é o meu caminho, o Senhor é o meu instrutor. Muitos de vocês hoje estão sem o mestre, estão sem o instrutor, estão sem um caminho. O mestre, cujas palavras ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele vem hoje e te chama para você acreditar nessa verdade, para você seguir esse caminho e para você viver essa vida. Ele te chama, corre até ele. E ele apresenta que eu torne a ver. Bartimeu apresenta a sua maior necessidade, ele tornar a ver. Verso 52, e caminhamos para o fim. Deus salva os pequeninos. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora. Isso aqui é fantástico. Vai, ele falou, Jesus, prossegue o teu caminho, Bartimeu. A tua fé te salvou.
A fé em Cristo aqui é exaltada, que é a fé dada por Deus. Sabemos que nós não podemos produzir a fé, porque nós sabemos que é pela graça que nós somos salvos mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Às vezes você tem que chegar diante de Deus ainda mais incapacitado, pecador. Eu não tenho fé, Jesus. Me dá fé. E Ele vai te dar fé para crer nele. E essa fé é a fé que vai te salvar, que foi a fé que salvou Bartimeu. A fé que o próprio Deus deu para ele. E a Bíblia diz que imediatamente tornou a ver. Jesus curou o Bartimeu instantaneamente. Naquele momento ele foi curado. E a Bíblia diz, e seguia a Jesus estrada fora. Em vez de Bartimeu ir para outros lugares, desfrutar do mundo agora, porque os seus olhos tinham sido desvendados. Agora ele podia ver o mundo, todas as cores. Ele não escolheu, ele não queria outros lugares. Ele não queria aproveitar a sua visão. Ele queria aproveitar a sua visão com a paisagem mais bela de toda a terra. E a passagem mais bela de toda a terra era seguir o Mestre pelo seu caminho. Seguir o Mestre e ver ele ser crucificado, porque aquele sangue remiria toda a humanidade pela qual ele entregaria o seu filho. Ou pelos seus filhos que ele entregaria, o seu sangue. Jesus então transforma um cego mendigo à beira do caminho, em agora, que está no verso 46, um cego mendigo assentado à beira do caminho. Ele transforma ele dessa condição, para agora se tornar um discípulo na estrada com Jesus. Ele tira dessa condição desprezível e coloca ele agora na estrada com o discípulo de Jesus, porque o final do verso 52 diz, seguia a Jesus estrada fora. Bartimeu recebeu o melhor que alguém pode receber na vida, da beira do caminho, para agora pelo caminho, no caminho com Jesus. A diferença entre ser de fora e pertencer agora ao círculo íntimo, entre um observador de Jesus e agora um discípulo de Jesus. Todos, portanto, devem segui-lo, assim como Bartimeu fez, que seguiu ele pelo caminho, o mesmo caminho que para o Mestre o levaria ao Calvário. Portanto, meus irmãos, nunca se esqueça, porque jamais se esqueçam disso, que a cruz leva a coroa. O caminho apertado e a porta estreita vão levar a um céu muito extenso, muito belo, onde o seu Senhor habitará com você para todo sempre. Não se esqueça disso. O caminho da cruz vai te levar para casa, para o seu verdadeiro lar, que você aqui é um peregrino. O significado mais profundo aqui de seguir a Jesus estrada fora era segui-lo para sofrer e no final ter uma morte digna que honre o seu Senhor. É isso aqui, o pequenino Bartimeu. E esses somos nós. Que você jamais despreze o poder da vida de oração. Jamais despreze cada clamor que você apresenta diante do seu Senhor. Jamais despreze e pense que Ele deixou de te ouvir. Que Ele jamais vai ouvir a sua voz, de um pecador como você, como eu. E mais uma vez, Ele está aqui nessa noite para ouvir o seu clamor. Feche seus olhos, curva a sua cabeça e clame diante do seu Mestre.